Fala, investidor. Bem-vindo novamente ao meu vídeo. Hoje vamos falar sobre a repressão financeira que pode acontecer em 2026, porém, talvez não, né? A guerra no Irã começou nesse sábado, hoje é terça-feira, e as coisas podem mudar, permanecer na taxa de juros atual ou aumentar, inclusive. Então vamos lá. De qualquer forma, o impacto nos seus investimentos acontece, tá? A repressão financeira é uma estratégia utilizada por governos para controlar a economia. Em 2026, essa prática pode prejudicar investidores que aplicam em CDI ou em Tesouro Selic, pois envolve a redução artificial das taxas de juros. Esse cenário, combinado com uma inflação real crescente, pode corroer o poder de compra dos investidores. Esse parágrafo é mais para pessoas que só têm CDI na conta, seja em caixinhas, seja no Tesouro Selic, seja em conta corrente de algum banco que te paga por deixar dinheiro na conta corrente. Vamos explorar como isso ocorre e quais estratégias podem ser adotadas para mitigar os efeitos adversos. Governos reduzem juros artificialmente. Na minha opinião particular, né, eu acredito que, tirando a guerra no Irã, a propensão, a intenção do governo de baixar a taxa de juros até dezembro de 2026 não seria lógico, porque o governo tem altos gastos, isso impacta negativamente no PIB do Brasil. Então, vamos lá. Governos frequentemente manipulam, mas claro que eu gostaria que fosse que baixe a taxa de juros, né? Melhora o PIB brasileiro e melhora um pouco o bolso do brasileiro, apesar dos altos impostos que vêm sendo criados para o povo. Governos frequentemente manipulam as taxas de juros para estimular a economia. Ao baixar os juros, os governos incentivam o consumo, mas, por outro lado, desestimulam a poupança e o investimento seguro, como aqueles atrelados ao CDI e ao Tesouro Selic. Isso gera uma pressão inflacionária que reduz o poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, você só ganha quando sobe, mas quando desvalorizar o juro, o seu dinheiro vai deixar de render, vai render menos. A comparação de ativos, os ativos individuais, as suas vantagens e desvantagens. O Tesouro Selic, a vantagem é a liquidez diária, desvantagem é o baixo rendimento em juros baixos. NTN-B, ou IPCA, como é chamado hoje em dia, a vantagem é a proteção contra a inflação e a desvantagem é a volatilidade em curto prazo. O título NTN-B ou IPCA, você ganha mais em quedas, ao contrário do Tesouro Selic. Porém, no curto prazo, se você acompanhar diariamente a sua carteira de investimentos e especificamente o ativo NTN-B do Tesouro Direto, você verá uma volatilidade um pouquinho assustador para quem não está acostumado com volatilidade, porém faz parte do mercado e no longo prazo o investidor colhe o lucros. O ETF IVVB11 da Bolsa Americana, mais exatamente do S&P 500, as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, a vantagem é a exposição ao dólar e a desvantagem é o risco cambial.
No momento, o dólar estava caindo, mas com essa guerra no Irã, voltou a subir. Então, é volátil também e exige paciência no longo prazo também, tá bom? Pré-fixados no Tesouro Direto também tem opção de títulos do Tesouro pré-fixado. A vantagem é o rendimento previsível, você já sabe quanto que você vai ter no final do investimento, lá no vencimento do título. Desvantagem é risco em inflação alta. Ou seja, se os juros tendem a continuar subindo, você vai ver o seu título desvalorizando. Então é importante saber em que tempo, em que momento você está comprando um título prefixado e também um NTN-B, porque esses títulos eles valorizam com a taxa de juros caindo. Então, se um investidor comprar agora, porém o mercado entende que vai continuar subindo, você vai ver, o investidor ele vai ver o seu ativo desvalorizando de uma forma que pode assustar e acabar vendendo com prejuízo. Mas não precisa disso, porque em 2026, o investidor que acompanha notícias, que se mantém atualizado, sabe que alguma coisa pode baixar na taxa de juro. Não se sabe quanto, alguns estipulam 9% no final de dezembro, no final de 2026. Eu acho um pouco exagerado, porém não é os mesmos 13% que está agora. O IBOV11 é um ETF que replica as empresas da Bolsa de Valores do Brasil. Vantagens, potencial de alta, 2026. Eu diria até para 2027 também. Volatilidade é a desvantagem. É como se fosse uma ação individual. Você vai ver volatilidade da renda variável. Porém, você variando, tendo uma carteira diversificada, desculpa, você pode ter, você vai estar protegido e ao mesmo tempo tende a valorizar positivo. Estratégias de diversificação. Para mitigar os riscos da repressão financeira, diversificar a carteira de investimentos é crucial. Considere incluir ativos com proteção contra a inflação, como o NTN-B, ou aqueles que oferecem exposição internacional, como o IVVB11. Além disso, é importante balancear investimentos de risco mais elevado, como ações e IBOV11, com opções mais estáveis, como o Tesouro Selic. Ou seja, o Tesouro Selic que falamos aqui no início da comparação, não é necessário ficar sem ele 100%, porque a taxa de juros está caindo. Como a gente não sabe o dia de amanhã, a tendência em 2026 é cair, porém veio a guerra agora no Irã e pode continuar no mesmo preço ou subir, e o prefixado, o NTN-B, continuar desvalorizando por mais um tempinho. Alertas e sugestões de monitoramento. É essencial monitorar constantemente a inflação e ajustar sua estratégia de investimento conforme necessário. Utilize ferramentas e simuladores financeiros para entender o impacto potencial da inflação em sua carteira e buscar sempre educação financeira contínua. Lembre-se, esse artigo não constitui uma recomendação de compra, mas sim uma orientação educativa. O investidor de sucesso, ele monitora constantemente os dados do mercado, as notícias do mercado.
esse investidor ele tem uma garantia de tomada de decisão mais rápida e mais inteligente também. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva. No primeiro comentário fixado, vou deixar o link desse artigo que conversamos no vídeo para você ler ele completo, tá bom?